Obrigado, pastor Josiel. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aproveitando essa posição que nós estamos em pé. Quantos irmãos, quantos de vocês têm orado a Deus? Eu vou repetir a pergunta, eu queria que vocês fossem mais enfáticos. Quantos têm orado ao Senhor? A segunda pergunta. Quantos têm recebido a resposta das orações? Aleluia! E é por isso que nós oramos aqui na casa do Senhor. Quando eu entrei aqui na igreja hoje, e é tão gostoso ouvir os irmãos estarem dirigindo, mas tem oração que a gente liga o coração a Deus. Tem oração que é formal, não é verdade? Tem oração que é uma formalidade, mas tem uma oração que você une o teu coração ao coração de Deus. Eu gostaria de ter este ambiente aqui, de pessoas unidas com seu coração ao coração de Deus. Eu gostaria que nos propósitos que nós temos colocado cada mês, esta igreja unisse o seu coração ao coração de Deus, com o mesmo amor que Deus nos ama. Eu anotei uma frase num papel que estava dentro da minha harpa enquanto eu cantava com a irmã Janaína aqui. Eu vi uma frase que eu tinha anotado: o amor nasce no próprio Deus. Eu vou repetir ela. O amor nasce no próprio Deus. É para Ele que nós oramos. Está ali o irmão Sérgio, está ali a irmã, esposa do irmão Serginho, irmã Rosa. Ele está enfrentando um tratamento. O amor nasce no próprio Deus para te dar força. Irmã Denise, irmão Carlinhos, o amor nasce no próprio Deus para dar força. E nós temos esse mês de março, que hoje é o dia 15, nós temos um propósito de amar os nossos vizinhos e de orar por eles. Esse é um propósito que eu não quero que seja formal aqui na igreja, mas que tu olhe para o seu vizinho e tu diga: eu quero te amar como Deus te ama. Eu quero orar por você como Jesus orou por mim. E nós estamos fazendo isto, e eu creio que vocês já têm tido resposta de pessoas que estão, através do amor e da oração, sendo tocados por Jesus. Eu disse aqui esses dias, numa reunião da nossa diretoria, que eu fiz um trabalho no meu prédio, e que a maior alegria que eu tive quando uma vizinha minha aceitou Jesus. E agora há poucos dias eu estava vendo ela saindo do prédio, indo para a igreja com seus filhos. Aleluia, aleluia, porque Jesus amou ela. Não espere que eu comece a orar, você ama? Então vai orando aí. Vai orando, não formalmente, liga o teu coração ao coração de Deus. Liga o teu coração ao coração de Deus. Oh, aleluia, nesta noite, Espírito de Deus, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos como igreja, e esta igreja existe porque Tu amou primeiro, Tu amou a mim, Tu amou a minha esposa, a minha família, o dia que Tu salvou eles, Tu tens amado aqui. Se nós já somos obreiros da tua casa, é por causa do teu amor, e o teu amor nos ama, o teu amor é derramado. Agora, Senhor, nós estamos orando este mês num propósito de crescimento, de avivamento e de santificação, intercedendo pelos nossos vizinhos. Salva eles,
no nosso prédio, na nossa rua. Salva os vizinhos da tua casa, Senhor. Salva os vizinhos dos nossos locais de trabalho. Salva os vizinhos das nossas congregações. Senhor Deus, as listas que estão nas mãos dos nossos irmãos. Senhor Deus, que essas listas sejam colocadas diante de Ti, cada nome que está sendo mencionado agora, cada nome que está sendo mencionado agora, que esses nomes sejam colocados na Tua presença. E a Tua palavra nos diz que as nossas orações estão como taças da Tua presença. Que agora, Senhor, essas taças estejam cheias de pessoas, que nós estamos apresentando eles diante de Ti, porque nós pedimos pela salvação deles, pelo perdão dos pecados deles, pela transformação da vida deles, em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Continue orando com fé, meu irmão. Tome o seu assento. Aleluia. As nossas orações, elas vão para a presença de Deus. E se você está aqui hoje, é porque alguém orou por ti. É porque alguém ora por mim. E quando nós oramos com este amor, o Senhor nos abençoa. Amém? A minha saudação a todos os queridos irmãos. E hoje, aproveitando o momento em que nós estamos aqui, antes, eu só quero reforçar 2 avisos, depois eu quero fazer algo aqui antes de ministrar a palavra. Receber o irmão Luciano e a irmã Luciana e a família, né? É uma alegria muito grande. Esses servos de Deus, eles são amigos bem próximos do irmão Luciano Balhego, que hoje não está, mas receber os nossos queridos irmãos é uma alegria muito grande. Deus trouxe vocês para servir a Ele aqui, e nós vamos ver vocês sendo muito frutíferos. É um obreiro também da casa do Senhor, e que Deus abençoe. É que a gente que andou lá pela serra, né, Veranópolis e Bento, a gente fica muito grato a Deus quando reencontra os nossos irmãos. Ele morou em Veranópolis um tempo, estão aqui agora e vão servir a Deus de todo o coração. Deus abençoe os demais irmãos e visitantes também, que Deus abençoe. Nos anúncios que o nosso querido pastor Miguel fez, né, nós estamos na véspera da nossa conferência da colheita. E eu estava orando e crendo que Deus vai nos dar uma linda conferência sábado aqui. Era para ser sábado e domingo, nós, devido aos nossos preletores, que eles teriam o sábado. E eu senti de Deus, se puder botar na tela aí de novo, por favor, botar na tela novamente aí o card da nossa conferência da colheita. Eu gostaria de ver toda a igreja participando dessa conferência, toda a igreja. Então aqueles irmãos, aquelas irmãs que podem, se inscrevam, o irmão Edmilson e a irmã Janete estão ali, estão com ficha. O pastor Miguel mencionou que os encarregados estão. Nós vamos compreender aí, muitos irmãos estão trazendo as fichas, e vai ser uma conferência abençoada no próximo sábado. E ontem eu estava na Maria Regina, o irmão Jorginho não está aqui hoje, ele trabalhou o dia inteiro por aqui na igreja, e ontem eu estava na Maria Regina e foi tão maravilhoso, porque eu disse, tem uma escola na frente da congregação. E vocês já pensaram que aqui, atravessando a rua, tem mais de 300 alunos aqui para serem salvos por Jesus? Na frente da congregação. E uma das áreas que nós vamos trabalhar chama-se Escola da Vida. O presbítero Willames, ele vai vir e estar ministrando sobre esse projeto que nós temos para as escolas, e o João está orando, ele está formando a equipe. E nós vamos precisar, eu chamei toda a juventude para estar aqui, o coral, para estar juntos, né? Eles vão estar participando da conferência também, porque nós precisamos de muitos, mas nós precisamos de toda a igreja nesse projeto. Nós precisamos de toda a igreja precisa se envolver nesse projeto. Porque quem não pode ir lá, pode ir orar.
E nós vamos precisar de uma cobertura de intercessão muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Porque, irmãos, Satanás não tem faltado esforços para usar toda a sua ação satânica para destruir as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, nós vamos trabalhar este assunto. Vamos trabalhar com o pastor Amós, um assunto do discipulado. Porque às vezes a gente fala no discipulado, e quando a gente fala no projeto Mais Um, é você evangelizar e discipular, trazer para o batismo, e estar aqui no dia do batismo, e depois do batismo, continuar mentoreando aquele filho da fé. Amém? Você lembra de quem ganhou você para Jesus? Que quanto trabalho você deu para ele? Ou para ela? Pois é. Então agora, você vai fazer isso por alguém, e se ele te der trabalho, você vai lembrar que isso é uma missão que Deus te deu para você ganhar ele para Jesus. Amém? E depois, nós vamos ter o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo tem no coração, na alma, como a evangelização. E nós estamos usando o material que nós escrevemos com ele, e vamos fazer um projeto. Na verdade, nosso departamento de evangelização aqui, ação social, já está trabalhando. Foi lindo a gente ver os irmãos na reprise ali, irmão Elias. Foi lindo ver o sol pegando, aquele domingo à tarde, mas Deus abençoando. Como foi nas outras congregações que está acontecendo esse trabalho, pastor Marco Antônio liderando, e está sendo uma bênção com o nosso departamento de evangelização. Então, irmãos, vamos estar atuando nisso, e venha em nome de Jesus. Amém? Façam isso. As irmãs estão ali, a irmã Felícia e a irmã Maísa, porque a irmã Felícia ainda na vinda para cá disse, está encerrando as inscrições do retiro. E o retiro vai ser uma bênção. Eu estava ali com o irmão Salvador Júnior preparando a passagem da irmã Genilda, que vai vir para pregar no retiro, aquela serva de Deus que já esteve aqui no nosso congresso. Ela vem, é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e vai ser uma bênção para as irmãs passar um final de semana num hotel abençoado, cama, mesa e banho, e roupa lavada, e sendo edificada pela graça de Deus. Amém? Então, esse é um trabalho que eu queria dar um reforço aqui, para que todos vocês pudessem entender a grandeza disso. Queridos irmãos, no sábado, dia 11, completou mais um ano de vida o nosso querido pastor Osmar. Pastor Osmar, este servo de Deus, juntamente com a irmã Valéria. Hoje eu estou vendo o Mica ali, não sei se a Bela já foi para a escola infantil, né? E seus netos. Tem sido uma bênção entre nós. Eu conheço o pastor Osmar mais assim de perto, nos últimos ano e meio, quase 2 anos que nós chegamos aqui. Mas a igreja de Alvorada conhece o pastor Osmar de longa data. Amém? E por isso nós não poderíamos deixar. Nós com a diretoria ontem já estivemos celebrando e louvando a Deus pela vida do pastor Osmar, mas nós não poderíamos deixar de fazer isso aqui publicamente também, com os nossos obreiros, com a nossa congregação, com os irmãos que vêm aqui nas quartas-feiras servirem a Deus. E nós, pastor Osmar, somos gratos a Deus pelo dom maravilhoso da vida que é Deus que dá. E durante esses anos todos que Deus lhe salvou, lhe transformou, lhe chamou, lhe deu uma família, lhe deu, e aqui está a igreja, e a gente sente o seu amor, o seu carinho, o seu empenho em fazer a obra do Senhor sem medir forças, sem impedimento algum. Por isso, pastor Osmar, nós queremos convidar a igreja a estar em pé neste momento. E eu quero, de uma forma muito simples, muito humilde, porque o pastor Osmar, quando nós chegamos aqui, assumimos o trabalho, a presidência no dia 26 de maio de 2021, ainda nós tínhamos muitas pessoas
afetadas pelo Covid. E um deles era, a irmã Valéria tinha sido, e o pastor Osmar estava internado. E nós oramos, eu disse, Senhor Jesus, o pastor Daniel recém tinha saído do Covid, e o pastor Osmar estava internado. Nós assumimos aqui dentro de um culto até com menos pessoas, por causa da pandemia. E é bom a gente nunca esquecer disso, irmãos. É bom a gente não esquecer, porque parece que as coisas passam, mas muitas vidas não estão mais conosco, porque a pandemia levou. Talvez familiares, eu tive na minha família, talvez amigos, quantas pessoas foram para a eternidade? Alguns com Jesus e muita gente sem Jesus. Mas quando eu cheguei aqui, o pastor Osmar estava, qual foi a minha oração? Deus. Eu conversava com o pastor Miguel, com o pastor Pitã, né? E eu dizia, Senhor, não permita, porque o teu servo vai fazer falta para a igreja. E Deus restabeleceu. Restabeleceu. Aleluia. Pastor Osmar, em nome da nossa diretoria, em meu nome, como presidente desta igreja, eu creio deste ministério honrado, desta igreja honrada, eu quero desejar ao irmão o que está no livro dos Salmos. E eu creio que para a sua vida, para o seu trabalho, o salmista, no Salmo 23, é um salmo maravilhoso, irmãos, que vale a pena até nós lermos este salmo para o pastor Osmar. Aleluia. Se vocês estão aí folheando a Bíblia, Salmo 23, mas a maioria sabe de memória esse salmo, né? Que diz assim, e eu vou transportar para a segunda pessoa do singular. O Senhor é teu pastor, e nada te faltará. Deitar-te faz em verdes pastos, guia-te mansamente a águas tranquilas, refrigera a tua alma, guia-te pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que tu andasse, e aqui foi verdade, aleluia, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás contigo, a tua vara e o teu cajado te consolam. E aí o verso 5, preparas uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos, unges a tua cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Certamente, que coisa maravilhosa, que certeza tinha o salmista. Normalmente nós não afirmamos isso para nós mesmos, porque a gente não sabe o que acontece daqui a 5 minutos, 10 minutos. Mas olha o que o salmista diz, certamente, com certeza, absoluta, aleluia, você pode dar glória a Deus? Que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. E habitarás na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Pastor Osmar, receba do nosso coração, do coração dessa igreja, do coração desse ministério. E eu vou pedir que o pastor Miguel, o André está trazendo ali, por gentileza, André. Nosso primeiro secretário, pastor Miguel. E eu lembro que quando eu perguntava, pastor Miguel, como é que está o pastor Osmar? Como é que está aqui? Como é que está ali? E o pastor Miguel dizia, Deus vai agir. Irmã Valéria, obrigado, querida irmã, serva de Deus, ao lado do pastor Osmar. O carinho que nós temos, e essa cestinha aqui é simples, mas é para vocês terem comunhão lá, em família, com o pastor Osmar, com as filhas, com os netos, como fruto do amor desta igreja. Pastor, por gentileza, uma salva de palmas. Aleluia. E dá o tom aí para os parabéns aí, Márcio. Aleluia. Parabéns para você.
de sua graça e sua proteção. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos orar agora pela vida do pastor Osmar. Quero convidar aqui o nosso querido pastor José Luiz a passar aqui. Pastor José Luiz, que também com a irmã Marlene, de longa data, trabalharam aqui. E eu não vou contar para a igreja, né, algumas coisas que vocês têm me contado. Que você, a irmã Marlene, a irmã Marta, quando eles eram jovens. Na Umada nós botamos só uma foto aqui, né? Mas isso é tão maravilhoso, irmãos. Por isso o salmista ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então vamos orar. A paz do Senhor. É bom que Deus permite nós chegarmos a uma idade que vai ficando para trás uma história. A gente vai avançando e vai ficando para trás de uma história. Né? Ontem a minha irmã esteve lá em casa com o meu sobrinho e neto. Então a gente tem uma história de vida, as coisas que acontecem, e a gente para assim para dar uma... Não é ser saudosista, não. Tem coisas que não deixam saudade, não. Tem coisas que traz amargura. Mas tem coisas que às vezes é bom a gente relembrar em família, pastor. Osmar, que Deus te abençoe, que Deus te guarde juntamente com a tua família. Guarde essa palavra no teu coração. Fica firme na fé, até a volta de Jesus, que é a medida certa. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho, o qual tens acrescentado mais um ano de sua existência. Abençoa ele juntamente com a sua família, Senhor, guardando ele embaixo das tuas mãos, porque tu és o nosso pastor, tu és aquele que não nos deixa faltar nada, Senhor. Abençoa teu filho, guarda ele, Senhor, derrama sobre ele a cada dia a tua misericórdia, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu abracei o pastor Osmar ali e orava, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração. Mica, o Espírito de Deus vem sobre ti. Chebagai. Aleluia. E vereis as grandes obras dos filhos, dos netos. O Espírito do Senhor vem sobre ti, meu filho. Para tudo que o vô tem no coração. Aleluia. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Para tudo que o vô tem que colocar no coração. O Espírito de Deus vai te conduzir. Para você ser também um chamado pelo Senhor. Aleluia. Tu é um adolescente, tu é um pré-adolescente. Está começando. Mas desde a tua infância, o vô e a avó têm te trazido para a casa do Senhor. E o maior presente que Deus vai dar é você dar continuidade quando o vô não estiver mais aqui, se Jesus não voltar. Você ser nós amanhã. Aleluia. Você confirma isso, igreja? Em nome de Jesus. Aleluia. É uma geração após geração. E é tão maravilhoso Deus abençoar os nossos filhos. Faça isso, vô, avó, tio, tia, pelos seus filhos e netos. E vocês vão ver a bênção do Senhor. Tomem seus assentos, aleluia. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Isso é Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Eu tinha 6 anos de idade. Eu nunca esqueço uma oração que o meu avô fez por mim. Não tinha, onde nós morávamos, não tinha escola. Com 6 anos de idade,
Nós não tínhamos nem luz elétrica em casa, eu fui para a casa do meu avô, embaixo da Serra da Rocinha. Para quem já desceu a Serra da Rocinha, entre São José dos Ausentes e Timbé do Sul. Meu pai e minha mãe serviram a Deus, e meu pai quase foi deserdado, como filho de um fazendeiro. E meu avô, pai da minha mãe, era luterano. Mas quando a Assembleia de Deus chegou no sul de Santa Catarina, nós somos gaúchos, mas é uma mistura de gaúcho e Catarina. Quando a Assembleia de Deus chegou ali no sul de Santa Catarina, o Espírito Santo deu um avivamento tão grande. Era batismo com o Espírito Santo todo dia. Era gente renovada com o Espírito Santo. Meu avô recebeu o batismo com o Espírito Santo. Meu avô era um alemão de quase 2 metros de altura e tocava acordeon. E uma noite na casa dele, eu tinha 6 anos de idade, tinha ido lá porque uma tia minha era professora e ela ia me alfabetizar, irmã da minha mãe. E ela me alfabetizava, e era no tempo que a vara estava no canto da sala de aula ainda. E ela dizia, tu apanha aqui, apanha lá. Mas o meu avô era muito amoroso. Meu avô era uma pessoa muito amorosa. E eu lembro quando nós estávamos cantando e louvando a Deus, um dia ele disse assim, tu, meu filho, Deus tem te escolhido, Deus tem te chamado. Aleluia, aleluia. E eu lembro que na congregaçãozinha lá, seguido, caiu um endemoniado. E um dia ele me disse, o endemoniado tinha caído na igreja e era daqueles endemoniados terríveis. Uma família, quando o demônio saía de uma pessoa, entrava na outra. E um dia, as irmãs orando, expulsando aqueles demônios. Eu lembro que meu avô largou a gaita no cantinho da congregação, foi lá e me pegou pelo braço e disse, tu tem chamada, levanta tua mão e ora por essa endemoniada aqui. 6 anos de idade. 6 anos de idade. Eu estou aqui. São mais de quase 60 anos isso. E eu estou aqui. Vale a pena servirmos ao nosso Deus. Vale a pena profetizarmos aos nossos filhos, aos nossos netos. Vale a pena servirmos a Deus e amarmos a sua obra. Aleluia. Queridos irmãos, nós temos falado aqui nas quartas-feiras sobre o Sermão do Monte. E às vezes eu me pergunto Deus, é isso que tu quer que a tua igreja, nesse tempo, continue ouvindo? E o Espírito Santo tem me levado a continuar. Os nossos obreiros, as nossas irmãs, os nossos irmãos, por mais que nós estejamos vivendo, e o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo desafiador, nós começamos no capítulo de número 5, e nós estamos passando, a propósito, eu pedi que o irmão que fosse fazer a leitura bíblica lesse dos versículos 21 ao 26 do capítulo 5. Mas esses 26 primeiros versículos do capítulo 5, de Jesus reunido com seus discípulos, ensinando seus discípulos, conversando com seus discípulos. Na verdade, quando nós olhamos o Sermão do Monte, quando nós estudamos esses versículos, nós vamos ver que o Senhor Jesus está indicando uma vida. Eu quero que os irmãos entendam isso. Uma vida vivida no reino. Uma vida vivida no seu governo. A gente está preocupado todos os dias na vida vivida aqui na nossa cidade, no nosso bairro. Talvez você pense lá na vida vivida com a sua família, na vida vivida no seu casamento, os seus filhos, seus netos, as pessoas, os nossos encarregados das congregações, a vida vivida lá naquela congregação, lá com aqueles irmãos que estão ali, com aquelas famílias. Todos nós estamos pensando na vida. Quando a gente faz aniversário, a gente reflete a vida. Pois Jesus está agora apontando uma felicidade na vida vivida pelo seu padrão. O seu padrão, que é um padrão elevadíssimo.
Eu não vou dizer que ele é apenas elevado. O padrão de Deus é um padrão elevadíssimo. E não era muito simples os seus discípulos viver este padrão. E quando eu estudo o Sermão do Monte, que eu vejo isto, a dimensão presente dessa mensagem, uma dimensão do agora, do aqui, 9h06, 21 horas, do dia 15 de março. E eu fico pensando a vida vivida hoje. Hoje. Os atos do hoje. E é exatamente isso que o Senhor Jesus vai colocar nessa dimensão presente, porque Ele quer que o seu reino esteja presente. Ele quer que o seu reino esteja presente, Ele quer que a sua vida esteja presente. E não é só aqui, na hora que a gente se arruma e vem para a igreja. Não, Ele quer que a sua vida esteja presente em todos os momentos da nossa vida. E quando você dormir, você ainda sonhar com as coisas de Deus. Não ter pesadelo. Porque a sua mente, o seu ser, está envolvido com as coisas espirituais. A sua essência está envolvida nas coisas espirituais. Aleluia. E é por isso que Jesus também traz essa dimensão presente, a dimensão escatológica. E quando a gente olha esse padrão das bem-aventuranças, do quebrantamento que nós já mencionamos aqui, e de tantas outras bem-aventuranças que nós mencionamos aqui, e que nós passamos a estudar, e que nós passamos a viver, e desfrutar disso, irmãos. Não é, isso aqui não ficou para estar letra morta aqui na Bíblia, não. Ele ficou para nós estabelecermos isso nos nossos corações e na nossa vida. E agora, meus queridos irmãos, quando nós passamos a pensar nisso, nós passamos a estudar isto, nós vamos chegar no versículo 20, 21 a 26, e nós vamos ver um padrão do relacionamento pessoal. Hoje, as novas gerações, elas estão, e é preciso a gente entender um pouquinho essas mudanças. As novas gerações, elas estão trabalhando por relacionamento. É por isso que as redes sociais bombam nos dias atuais. Eles procuram relacionamentos. Haja vista quando alguém bota lá alguma coisa no Insta. Eu agora que a minha filha começou a botar alguma coisa minha lá no Insta, eu disse, eu não tenho tanto jeito aí para estar no Instagram, né? Eu preciso do Naman, eu preciso dessa gurizada nova aí, do Jackson para me ajudar aí, para estar no Instagram, para colocar algumas coisas. Mas se vocês olharem hoje, todo mundo quer ter seguidor. E tu vai lá e hoje os grandes, os top aí de influência, estão com os seguidores, eles estão influenciando. E às vezes você vai olhar, o tipo de influência deles é morte. Quando nós olhamos agora o relacionamento, e guarde isso no teu coração e na tua alma. Primeiro, o relacionamento com Deus. O Sermão do Monte nos leva a um relacionamento com... De novo, o Sermão do Monte nos leva a um relacionamento com... Eu vou repetir, o Sermão do Monte nos leva a um relacionamento com... E como é que tu te relaciona com Deus hoje? Eu falo com Deus pela oração, sincera, absoluta. Eu vou dar 4. E se você está anotando aí, eu falo com Deus pela oração. Você falou com Deus hoje. Pelo menos depois que entrou aqui às 8 horas, falou com Deus. Se pensou que estava falando com Deus, mas falou com Deus. Eu falo com Deus pela oração. Deus fala comigo pela sua palavra. Então eu falo com Deus verticalmente pela oração. Quantas orações, quantas súplicas, mas quanta adoração. Deus fala comigo pela sua palavra. Ele está falando comigo agora. Ele está falando contigo agora. O meu coração está cheio daquilo que Deus tem falado comigo. E quando eu abro essa Bíblia aqui, de Gênesis ao Apocalipse, eu só ouço uma voz aqui.
Do Gênesis ao Apocalipse, eu ouço a voz de Deus. 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 Pode ser que eu não entenda tudo que Deus fala comigo, mas eu ouço. Oh, aleluia. Aí eu tenho que parar. Eu tenho que andar com Ele para me entender tudo que Ele quer. Pai, mãe, todos nós tivemos filhos bem pequenininhos. Agora quem tem o netinho, a netinha. Mas lembra, são coisas assim aos pouquinhos, tu vai falando de novo, tu vai repetindo, daqui a pouco ele vai entendendo, ele vai crescendo, e vai ouvindo, e vai entendendo. Daqui a pouco ele está sabendo tudo, entendendo tudo, porque a maturidade vai chegando. Aleluia. Deus vai falando conosco pela sua palavra. No sentido vertical, eu falo com Deus, me relaciono com Deus pela oração. E Deus fala comigo pela sua palavra. No sentido horizontal, aleluia, eu falo para duas instituições. Eu falo com os cristãos aqui na igreja pela comunhão. Eu falo com os cristãos pela comunhão. Eu falo com os meus irmãos. Por isso aqui, vocês me perdoem, porque o mais importante quando eu disser assim, é o pastor? Não. O mais importante quando eu digo, é o irmão. Pela comunhão. Porque eu e ele somos da mesma família. E na família a gente não precisa de muito protocolo, não. Aliás, nós temos que quebrar um pouco os nossos protocolos. Na família nós entramos com liberdade, em comunhão. É por isso que é bom nós estarmos na casa do Senhor, porque aqui está a família de Deus, e eu tenho comunhão com essa família. Pode ser que eu não te conheça muito, você não me conhece muito, porque no meio da massa a gente não tem muitas vezes tempo para chegar, para sentar, para ouvir, mas nós sentimos essa comunhão. Jesus sabia que os seus discípulos precisariam falar com Deus pela oração. Jesus sabia que os seus discípulos, porque Ele está instituindo um governo, um reino, Ele sabia que Deus ia falar com os seus discípulos pela sua palavra. Jesus estava fundando a igreja, para que nós fôssemos irmãos e tivéssemos a comunhão uns com os outros. Mas Jesus pega esta igreja, pega esses discípulos, pega esses seguidores dele e diz, agora vocês vão ter uma outra dimensão para vocês, no sentido horizontal. Vocês vão ter que falar com o mundo. Voltem comigo aqui, eu falo com Deus pela oração. Deus fala comigo pela sua. Eu falo com os irmãos pela comunhão. E como é que eu falo com o mundo? Pelo testemunho. Eu falo com o mundo pelo testemunho. O que Jesus está ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte? Ele está pegando exatamente o sistema que ele estava instituindo. Por isso, ele está trazendo agora aos seus discípulos algo de relacionamento, de testemunho. Ele está falando agora de comunhão. Parece que os versículos, e eu vou ler de novo esses versículos na NVI. Passa aí para mim que não está andando aqui. Os versículos que nós acabamos, os irmãos talvez não estavam aqui quando foi lida a palavra de Deus, dos versículos 21 ao 26 na NVI. Se puderem colocar ali o 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu espero que ninguém aqui tenha passado por esse tipo de situação, mas nós conhecemos muitas pessoas, eu já fiz trabalho nos presídios de pessoas que mataram. Esse era um ato, o ato, pode deixar no versículo mesmo, isso, e eles passaram por um julgamento,
Se eu não fosse pastor, eu seria advogado, mas na área criminal não gostaria de atuar, não. Porque é uma das áreas mais difíceis. Mas eu assisti alguns júri, eu não sei se alguns dos irmãos aqui já assistiram júri ou já foram jurados. Uma das horas mais tristes do júri é quando tem a condenação, que aquela pessoa que foi julgada se coloca em pé e o juiz está lendo a sua condenação. Tu olha para a pessoa e tu ouve a sentença. Tu olha para a pessoa e ouve a sentença. Tu olha para os familiares e ouve a sentença. Tu olha para a esquerda e para a direita e ouve a sentença. Jesus está tocando numa questão de relacionamento, mas ele não fica na dimensão legal, ele vai um passo adiante. Ele diz no versículo 22, mas eu lhes digo, que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Você se irou hoje? No trânsito, no buraco, na martelada no dedo, naquele negócio que a gente queria fazer de um jeito e deu errado? Talvez foi consigo mesmo, porque o relacionamento é com Deus, consigo mesmo e com o semelhante. Olha o que Jesus está dizendo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, ou racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Esse versículo é pesado, não é? Mas não dá para de tirar da Bíblia não, viu? Não dá de tirar da Bíblia, ele está aqui. Porque muita gente gostaria de tirar ele da Bíblia, mas ele está aqui. Vamos para o 23. Vamos ver se eu consigo passar agora aqui. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, mas Jesus parece dar 2 versículos pesados e agora ele fala de oferta. E eu creio que você hoje veio aqui ofertar, não veio? Veio ofertar, não veio? Ofertou financeiramente, mas Jesus não estava se referindo a essa oferta financeira. Você veio ofertar a sua oração, você tirou 1h30, 2 horas, com o trânsito, com tudo, e veio para a casa do Senhor ofertar o seu louvor, ofertar a sua vida a Deus, o seu tempo a Deus. Veio ou não veio? E aí Jesus está dizendo, se você então estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, não é você contra o irmão, é lembrar que alguém tem algo contra você. Você faz o seguinte, versículo 24. Deixa ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Se eu parasse o culto aqui agora e pedisse para os irmãos, pratiquem isso agora. Talvez tinha gente saindo daqui procurando esposo, esposa, filho, vizinho, compadre, sei lá, colega de trabalho hoje e voltaria no culto amanhã. Mas é Jesus que está dizendo. Tem mais 2 versículos. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois ao contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda. A versão que o irmão Carlinhos leu, diz ao oficial de justiça. E tem muita gente que já teve oficial de justiça batendo na porta aí. E você poderá ser jogado na prisão. Alô, igreja? Só estou lendo. Se liga aí. Verso 26. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Talvez se nós lêssemos essa palavra num outro público, alguém poderia dizer, foi há mais de 2000 anos que Jesus falou isso, não é para os nossos dias. Será que a Bíblia foi só para 2000 anos passados?
Foi só para aqueles primeiros discípulos que estavam lá? Não. Algumas expressões bem interessantes que Jesus usa aqui. Talvez a mais desconhecida é essa aqui, Raca, ou Raca. Talvez você já leu isso na sua Bíblia várias vezes e não parou um pouquinho para saber o que era. Não é palavrão, não é coisa, mas é um termo aramaico, como desprezo, equivalente a tolo. No próprio texto, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, há uma expressão que você vai lá e diz, você é um tolo. Mas no sentido maior, mais intenso do texto, não é apenas dizer você é tolo, você é idiota, você não presta, eu estou gerando ira no meu coração contra você. A ideia que é essa, eu estou com uma amargura dentro do meu coração contra você, ou de você. Ou às vezes, de pessoas que estão ao seu redor. Quando Jesus está citando isso aos seus discípulos, ele está trabalhando a questão da vida e do relacionamento pessoal, de vida cristã. E quando nós olhamos esse texto, meus amados irmãos, nós vamos lembrar que vida cristã não é só relacionamento de comunhão com Deus. É fácil nós chegarmos aqui e ter comunhão com Deus, porque Deus está presente, Ele é onisciente. Ele é onipresente. É fácil eu dobrar meu joelho aqui e falar com Deus. Ele está aqui. É fácil eu entrar no meu quarto e falar com Deus. Ele está ali. É fácil na direção do meu carro eu ter e ligar o meu coração ao coração de Deus. Ele está ali. O difícil muitas vezes é eu chegar aqui e olhar para um irmão, ou entrar dentro de casa e olhar para alguém da família, ou nos meios que nós estamos, e olhar para alguém que tem algum tipo de amargura guardada no coração. Quando eu estudo essa palavra, e foi interessante que esta semana ainda, eu estava, ao estudar essa palavra, veio no meu coração, o que nós estamos vivendo hoje com as doenças. As doenças que nós estamos vivendo hoje são doenças espirituais. Tanto aqui dentro, quanto fora. Porque quando nós olhamos o que Jesus está valorizando nesse texto, Jesus está valorizando a comunhão entre os homens, e Ele está agora mostrando um caminho alternativo para evitar contenda, para evitar encrenca, para evitar desentendimento, para evitar briga, para evitar, e hoje, haja visto o mundo em que nós estamos vivendo, eles criam um programa para as pessoas ficarem se expondo, para as pessoas ficarem assistindo, e tem gente grossa patrocinando, empresa grande patrocinando um BBB, para ver as pessoas se destruírem nos relacionamentos. Eu chamo de nojeroder aquilo. Mas em menor proporção, nós vivenciamos isso toda hora. Nas nossas famílias. Nós vivenciamos isso toda hora nos relacionamentos das pessoas que estão perto de nós. E Jesus está falando isso a nós, como discípulos dele, para nós aprendermos, porque nós estamos nos relacionando com Ele. Mas a segunda coisa que nós precisamos é nos relacionar conosco mesmo. Como é que você está? Você está bem? Como é que está a tua alma? Você está bem? Como é que está o teu coração? E normalmente esses corações, o que Jesus queria? Não carreguem amargura, não carreguem o julgamento, não carreguem! É Jesus que está dizendo, o meu reino, o meu governo, o meu tipo de vida, para quem me segue, não vai carregar isso. Aleluia. Nós temos falado pouco nisso, irmãos. E nós não temos parado para pensar. Porque o que Jesus faz, meus amados irmãos?
Jesus, nesse padrão de relacionamento pessoal, ele vai estabelecer algo que não é a origem das coisas, a origem dos desentendimentos. Mas Jesus vai trazer aqui aos seus discípulos e destaca as consequências maléficas das contendas. As consequências maléficas dos desentendimentos. As consequências maléficas, e eu poderia colocar em várias dimensões essas consequências. Poderia colocar na vida pessoal. Uma pessoa que carrega sentimentos, ele tem na sua alma o peso do sentimento que ele carrega. Ele tem no seu corpo. Eu estava dizendo que eu tenho lido como é que se desenvolve as ações como é que as pessoas estão ficando neuróticas, como é que as pessoas estão ficando doentes mentais, como é que as pessoas estão adquirindo, há psiquiatras, estudiosos, inclusive psiquiatras cristãos, que estão estudando os malefícios das pessoas que vivem amarguradas, das pessoas que vivem em contenda e causando contenda, das pessoas que têm um senso, e aqui, meus amados irmãos, o que Jesus está trabalhando é porque nos dias de Jesus, como nos nossos dias, o senso de justiça se baseava na retribuição do mal. Olho por olho, dente por dente. Quando eu estudei Hammurabi, alguns estudiosos dizem que o Código de Hammurabi é mais antigo do que a lei mosaica. Na verdade, o Código de Hammurabi é mais antigo que a lei mosaica. Mas quando nós olhamos, e eu aqui falei do relacionamento de Jesus com a lei, e aí Jesus relaciona agora a igreja. Então o Código de Hammurabi já trazia a sentença do olho por olho, dente por dente. O mundo traz a retribuição do mal com o mal. Ou não é assim lá no seu trabalho, quando alguém te persegue? Ou não é assim quando há um desentendimento conjugal? Ou não é assim quando um homem tem a capacidade de dar 10, 15 facadas numa mulher? Por quê? Porque ele recebeu o mal e agora ele tem que fazer um mal maior. É assim ou não é no nosso mundo em que nós vivemos? É assim ou não é onde nós convivemos diariamente, onde nós colocamos os nossos pés? Mas o que Jesus está dizendo? Não vai ser assim no meu reino. Não vai ser assim com vocês. Não vai ser mal, o senso de justiça não vai ser retribuição de mal por mal, na mesma medida. Mas o que Jesus vai ensinar? Ele vai demonstrar aqui no relacionamento. Por isso que eu disse, o meu relacionamento começa com Deus e Deus comigo. Por isso Jesus agora vai demonstrar o exemplo do próprio Deus. Aleluia. O exemplo do próprio Deus, que vai demonstrar o quê? Em sua grande misericórdia, em sua grande longanimidade, em sua grande bondade. Ele te coloca aqui agora. Jesus, ele vai demonstrar que o nosso Deus, se ele fosse pagar, e se nós fôssemos pagar pelos nossos pecados, você não estava aqui agora. Você possivelmente já teria recebido o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas há um dom gratuito de Deus. Aleluia. E Jesus, ele vai demonstrar isso. E isso, meus amados irmãos, vai ser estabelecido como padrão para o nosso relacionamento com Deus, com as demais pessoas. Com Deus, quando eu falo pela oração, pela minha vida, Ele fala conosco pela sua palavra. Com a igreja na comunhão, e os obreiros, os pastores, nós sabemos quando nós estamos tratando de problemas de relacionamento.
às vezes é o que mais ocupa um encarregado de congregação, problema de relacionamento na congregação. É um nhenhenhen, é um disque-disque, é uma fofoquinha, é uma coisinha, MPP. Com Deus e com as pessoas. Jesus vai trazer agora um padrão que vai trabalhar com relação ao respeito. Respeito à vida. Só que aqui, meus amados irmãos, é uma vida que não é apenas a vida biológica que nós estamos respirando aqui agora. O que Jesus está trazendo é uma vida nova. O que Jesus está trazendo é uma vida de um nascido de novo. O que Jesus está trazendo agora é para alguém que vai se relacionar numa outra dimensão. Oh, aleluia, aleluia. É de alguém que agora vai ter uma abordagem diferente, porque essa abordagem vai ser em atos, vai ser em atitudes. O que Jesus disse? Não vai lá para o julgamento humano para ouvir a sentença do inimigo. Não vai ouvir a sentença do juiz que vai se levantar no tribunal, não. Você vai trazer uma outra coisa no teu coração. Você vai ter uma visão de respeito de atos e de atitudes. Lembram? Eu vou repetir até vocês memorizarem mesmo, porque atitude é que determina a minha ação. Atitude, no Sermão do Monte, ela precede o fato. Atitude no Sermão do Monte, ela vai trabalhar lá na mente, vai trabalhar na alma. É no porquê, é na razão de você realizar o ato. Por isso que Jesus ele vai dizer aqui nesse texto: eu digo para vocês que se alguém apenas se irar, que se alguém apenas tiver uma atitude lá no seu coração, achar que é idiota, achar que é uma pessoa tola, achar que é uma pessoa sem sentido, eu quero te dizer que lá no teu coração, você já mereceria o fogo do inferno. E eu quero ficar livre do fogo do inferno, então vamos ficando em pé. Ninguém aqui quer fogo do inferno. Ninguém aqui quer fogo do inferno. Ninguém aqui quer o fogo do inferno. Ninguém aqui quer o fogo do inferno. Essa igreja, ela passou a desistir porque ela quer demonstrar exatamente o exemplo do próprio Deus. Por isso eu disse aqui algumas quartas-feiras passadas, que nós, os fariseus, olhavam a regra. Mas Jesus traz para os seus discípulos uma coisa mais importante que a regra. Ele disse: olha a pessoa, olha a vida. Você tem que ver quantos entraram na igreja bêbados. Talvez nesta noite aqui. O irmão Joel um dia me contou o testemunho dele, irmão Joel. Que uma serva de Deus, ele era um alcoólatra, né, irmão Joel? Mas uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. E se ela não tivesse amor, e não olhasse para ti como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, talvez ela dizia: mais um bêbado. Mas olha o que aconteceu com aquele homem que está ali hoje, que é encarregado de uma congregação, que é um pai de família. Enquanto aquela serva de Deus orava por ele com amor de Deus, ele viu as correntes satânicas que prendiam ele, os grilhões satânicos que prendiam ele, que foram totalmente arrebentados, que foram totalmente destruídos pelo poder e pela autoridade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para mim finalizar nessa noite. O Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Você quer arrebentar vícios? Você quer arrebentar espírito de fofoca? Você quer arrebentar espírito de contenda? Você quer destruir
Porque nós vemos hoje as famílias destruídas, porque o pai não se dá com os filhos, o filho não se dá com os pais. Tem guerras nas famílias. Você quer destruir isso? Em nome de Jesus, faz o que aquela serva de Deus fez por este homem. Shebagai. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vocês vão sair diferente. Vocês vão ter um padrão diferente. Vocês vão ter uma atitude diferente. Vocês então, eu vou abordar aqui nas próximas quartas-feiras o que Jesus ensina a respeito da estreita visão do legalismo e o que Jesus ensina para os seus discípulos na visão da graça, da misericórdia, do amor, do perdão, da bondade estabelecida pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E é por isso que Jesus mais adiante ele faz aquele convite: vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus abre uma universidade. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que Jesus disse: achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Saia desta noite, deste culto, para voltar aqui. Eu não sei, você vai voltar aqui numa outra reunião, num outro culto. E como vai ser sua oferta? Eu não sei como é que foi sua oferta hoje, mas como é que vai ser sua próxima oferta? Quem sabe nesse dia, no dia de amanhã, você vai ter algo para consertar. Eu orava ao Senhor e o Espírito de Deus colocou no meu coração: diz para a igreja ir consertar. Diz para os obreiros irem consertar. Diz para o meu povo consertar. E nós vamos ver uma igreja muito mais forte, muito mais vitoriosa. Não venha trazer a tua oferta se tu estás com problemas de contenda, se tu estás com problemas. Ah, mas pastor, eu vou ser um fraco. Não, tu não é fraco. Tu vai dizer: o amor de Deus que está na minha vida vai transformar a tua vida. Você quer orar comigo? Aleluia. Deus, nesta noite, Senhor, Teu Espírito Santo nos leva, nos chama a um padrão de relacionamento pessoal. Teu Espírito Santo nos chama a demonstrar, a viver um testemunho de graça, um testemunho de misericórdia, um testemunho, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados. Deus, perdoa as nossas limitações. Aleluia. Não deixa o dia amanhecer com ira no nosso coração. Não deixa o sol se pôr com ira no nosso coração. Com as amarguras que os neurotransmissores da nossa mente, do nosso cérebro, não carreguem, não sobrecarreguem, não esteja com lixo, Deus, lixo de amargura. Eu ministro nesta noite que todo lixo de amargura seja desfeito em nome de Jesus. Haja cura do teu Espírito, haja, Senhor, a graça da tua misericórdia. Haja, Senhor, um derramar
um derramar do teu Santo Espírito nos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Falamos contigo, Deus. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Se há, eu confesso diante de ti, Senhor. Mas me recebe pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia.